Stonehenge é um daqueles lugares que parecem ter sido colocados no mundo para desafiar a nossa certeza. Um círculo de pedras gigantes, isolado na planície de Salisbury, no sul da Inglaterra, construído há milhares de anos. Construído por pessoas que não deixaram textos, mapas ou explicações escritas. Tudo o que temos são as pedras e o solo, vestígios arqueológicos e uma pergunta que atravessa gerações. Afinal, para que Stonehenge foi construído? Durante muito tempo, muita gente enxergou apenas um monumento misterioso. Outros imaginaram templos, cemitérios, locais de cura ou centros de poder. Mas existe uma hipótese que sempre chama atenção. Stonehenge teria sido um observatório astronômico ancestral, um lugar criado para acompanhar o movimento do Sol, marcar as estações e organizar a vida espiritual de uma sociedade pré-histórica? A resposta mais honesta é: em parte sim, mas não do jeito simplificado que muitas vezes aparece na internet. Stonehenge não foi construído de uma só vez. Sua história começa por volta de 5.000 anos atrás, no período Neolítico. Antes das grandes pedras, já havia uma estrutura circular, com valas, buracos e marcas no terreno. Ao longo dos séculos, o local mudou. Pedras menores, conhecidas como bluestones, foram trazidas de uma região distante do país de Gales. Depois, enormes blocos de arenito, chamados de sarsons, foram erguidos e organizados em círculos e arcos monumentais. A construção exigiu planejamento, força coletiva e uma capacidade impressionante de organização. E o mistério começa a ficar mais interessante, porque Stonehenge não está posicionado de qualquer maneira. O eixo principal se alinha com eventos solares muito específicos: o nascer do Sol no solstício de verão e o pôr do Sol no solstício de inverno. No solstício de verão, o Sol nasce na direção da Hillstone, e seus primeiros raios entram no coração do monumento. No solstício de inverno, o alinhamento funciona no sentido oposto, marcando o pôr do Sol. Essa relação é reconhecida por grandes instituições. Imagine a cena há 4.000 anos. Uma comunidade reunida em uma manhã fria. Não havia relógios ou calendários impressos. O céu era uma referência essencial. Observar o Sol e as estrelas era uma forma de entender o tempo e organizar rituais. Por isso, ao falar de observatório, precisamos tomar cuidado. Não era um laboratório moderno com finalidade puramente técnica. Stonehenge parece ter sido um espaço ritual e simbólico, no qual os movimentos do Sol tinham enorme importância. Para esses povos, religião, natureza e tempo não eram coisas separadas. O Sol podia representar renovação, vida e conexão com ancestrais. O solstício de inverno talvez fosse ainda mais importante. Marcava a noite mais longa do ano e o retorno gradual da luz. Havia evidências de que Stonehenge fazia parte de uma paisagem ritual maior. Ao redor dele existiam outros monumentos e avenidas cerimoniais. Stonehenge não era apenas um círculo de pedras, era parte de um cenário planejado, uma paisagem sagrada construída por gerações. Mas por que muitos dizem que era um computador astronômico? Essa ideia ganhou força com Gerald Hawkins em 1963. Ele propôs que o monumento previa eclipses. Embora fascinante, essa interpretação é bastante contestada por especialistas hoje. Isso não diminui os construtores. O ponto é que Stonehenge foi pensado em relação ao Sol.
mas sua função era muito mais ampla. Ele revela que, muito antes da astronomia moderna, os seres humanos já olhavam para o céu em busca de ordem. As pedras fixas na Terra dialogavam com o movimento do Sol. O que mudava no céu era marcado por aquilo que permanecia no chão. Transportar e erguer pedras de dezenas de toneladas exigiu motivação. Ninguém mobiliza tanta energia sem um significado profundo. A verdade é que Stonehenge era um monumento ancestral alinhado ao céu, construído por uma sociedade que via o cosmos de forma simbólica. Ele nos lembra que a humanidade sempre tentou organizar o tempo. Antes da ciência moderna, havia comunidades observando padrões. Quando o sol nasce atrás da Rolling Stone, ele ilumina uma pergunta viva. Até que ponto nossos antepassados compreendiam o céu? Talvez não conhecessem fórmulas, mas sabiam esperar. Sabiam marcar o tempo na paisagem e transformar o céu em arquitetura. Stonehenge foi também um templo, um calendário simbólico e talvez uma ponte entre os vivos, os mortos e o céu. Ele apenas aponta para o horizonte, esperando que, milhares de anos depois, ainda sejamos capazes de olhar para o sol e fazer perguntas